Galera, boa noite. Meu nome é Caio Melo, sou ligante da LACPU, Liga Acadêmica Cardiopulmonar da UFS, e hoje vou presidir uma sessão sobre fibrose cística. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês um probleminha. Vamos queimar os neurônios. Trouxe aqui um caso clínico, vou ler aqui para vocês e peço que vocês também se atentem e reflitam sobre o caso clínico. Uma menina de 5 anos de idade vem à consulta pela primeira vez em seu consultório com queixa de febre, mal-estar e tosse há 2 dias. Ela tem uma história de asma com uso diário de esteroide inalatório e de albuterol inalatório, que usa conforme a necessidade. Ela já tentou utilizar vários medicamentos para resfriados e alergia vendidos sem prescrição, mas seus sintomas respiratórios pioraram nos últimos meses. Sua história patológica pregressa é significativa para um episódio de prolapso retal e sinusite durante os 2 últimos invernos. Sua mãe também relata que ela sempre foi pequena para a idade. O exame físico revela uma criança com aparência de moderadamente doente, cuja altura e peso estão no percentil 5 para a idade. Sua temperatura oral é de 38,3 graus Celsius e sua frequência respiratória é de 32 movimentos por minuto, ou incursões por minuto. Ela apresenta rinorreia purulenta bilateral espessa, sibilos inspiratórios em todos os campos acostatórios pulmonares e murmúrio vesicular diminuído no lado direito. As bolhas cardíacas e o enchimento capilar estão normais, mas ela apresenta baqueteamento digital. Bom, galera, depois de ler esse quadro clínico aí, vocês devem já estar pensando nos possíveis sinais, sintomas, sobre as coisas, os achados do exame físico. E agora eu queria a participação de vocês aqui, né? Em relação a sinais e sintomas, um momento, galera, eu vou só entrar aqui rapidinho pelo celular aqui, rapidinho, só para ver o chat de vocês, né? Enquanto isso, podem ver o caso clínico aí, dar uma lidinha, ver de novo. Beleza. Pronto, galera, já coloquei aqui no chat para ver a resposta de vocês. Eu gostaria que vocês começassem, né? Em relação a sinais e sintomas que a gente viu nesse caso clínico aí, vocês acharam o que de relevante? Vocês poderiam colocar para mim, ou pode falar do microfone também se quiser. Lucas colocou febre, mal-estar. A questão dos sintomas respiratórios, né? Ela está com a rinorreia purulenta. Isso, Associada a isso, tem diminuição do murmúrio. isso, perfeito, Chave. Não melhora com medicações, né? As medicações que está se utilizando aí. Beleza, Baqueado, né? Legal. PC colocou aqui história de prolapso retal. Interessante também. Bom, galera, é isso aí. Vocês conseguiram elencar os principais, né, sinais e sintomas. A gente encontra, primeiro, né, uma criança de 5 anos. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar nesse caso também. Vocês vão entender tudo isso aí depois. É uma criança que tem febre, como vocês já colocaram. Mal-estar, como o Lucas também colocou aqui. Tosse, ou seja, uma criança que está tossindo. Alguma coisa ali está irritando, né, os pulmões dessa criança. E déficit de crescimento. A gente viu que, no caso clínico, ele até citou, né, o médico fez a análise e viu que ela estava no percentil 5, não é isso? Na curva de crescimento, ou seja, um percentil, um crescimento muito abaixo do ideal. Isso é uma coisa interessante também, né? Para a gente entender como é que está sendo a nutrição dessa criança, como está sendo o aporte calórico dessa criança.
E aí, em relação ao exame físico, a gente vê o quê? A Mari colocou aqui, ó, o único déficit é importante também para um diagnóstico diferencial com quadros agudos. Sim, realmente, quadro agudo sendo encontrado esse déficit, né? Ou seja, a gente está diante de um quadro crônico. Exame físico, galera, vocês acham o que aí? Vocês acharam o que da história, no caso? A ausculta tá alterada, né? Isso, a escuta alterada. Baqueteamento digital, interessante, né? Muito bem também, muito bem apontado. Sibilos difusos inspiratórios, isso, vai. Perfeito. É isso aí, galera. Vocês também identificaram os principais achados do exame físico, né? A gente vai ter a temperatura. O Lucas também colocou murmúrios diminuídos. Isso aí, Lucas. Isso aí, galera. Perfeito. Então, no exame físico, quando a gente encontra uma temperatura oral de 38,3 graus Celsius, a gente sabe que a temperatura normal, né, varia em torno de 36,3 graus, ponto 2, ou seja, está com temperatura elevada, né, justamente por conta desse quadro de febre, o que pode indicar algum tipo de infecção, inflamação subjacente. Ele está com taquipneia também, né? A gente viu que ele tem 32 incursões por minuto, que está bem acima do normal, que é de 12 a 20. Ou seja, está com frequência respiratória muito aumentada. Ou seja, o pulmão dessa criança tá tendo dificuldade em oxigenar o corpo, né? Ele tem uma rinorreia espessa, ou seja, o catarro dele está bem espesso, não é um catarro normal, fluido, é mais concentrado. E tem também, como vocês abordaram, né? Maria abordou aqui, sibilos inspiratórios, ou seja, o paciente está tendo algum tipo de obstrução, algum tipo de impactação no fluxo de ar nos pulmões. Isso é interessante também. E murmúrio vesicular diminuído, que tem a mesma justificativa que eu dei para sibilos inspiratórios, né? Você tem alguma coisa ali, alguma congestão dentro do espaço dos brônquios, bronquíolos. E o baqueteamento digital, que é uma condição que é causada por uma hipoxemia crônica e que vai resultar clinicamente em uma ingurgitação periungueal, ou seja, uma ingurgitação dos dedos, nas pontas distais dos dedos. Né? E em relação à história, galera, vocês acharam o que mais aí que a gente pode abordar como fundamental? A gente teve esses achados aí de exame físico, sinais e sintomas e a história desse paciente. A história patológica pregressa. Vocês A acharam mãe, que... a mãe dela relata que ela sempre sempre foi pequena para a idade, né? Também tem história de asma, resistência à medicação. Perfeito, perfeito. Isso, lá também colocou aqui asma. PC colocou sinusite, ou seja, algum tipo de processo inflamatório, né, que causa uma certa obstrução na via aérea superior, né, região nasal. Isso aí, galera, perfeito. Vocês também conseguiram chegar bem nessa parte da história. É uma criança que ela é asmática, já fez uso de medicação broncodilatador, né, o albuterol. É uma criança que também tem agravamento respiratório, apesar de medicação, como tem na história, né, fala que ela usou medicações, mas o quadro respiratório não melhorou, ou seja, tem alguma coisa por trás, alguma coisa subjacente alguma coisa mais profunda, né, digamos assim, nessa questão de acometimento pulmonar, do que uma simples constrição brônquica. A criança também tem prolapso retal, né, uma coisa importante da gente considerar em questões que vão envolver, né, as quadros diarreicos, quadros de distúrbios na própria evacuação. E tem sinusite, como o PC abordou aqui. A criança tem um quadro de sinusite. É isso aí, galera. Depois dessa quantidade de achados, vocês devem estar, meu Deus, o que é que pode ser isso, né?
Como essa doença pode trazer tantas coisas assim. Então, eu coloquei o caso justamente para vocês colocarem isso na cabeça de vocês, já guardarem esses achados e refletirem, pois acerca da sessão a gente vai entender cada um deles. Bom, inicialmente, né, é o famoso kit LAS, que a gente aprende no tutorial. A epidemiologia da fibrose cística. Ela é uma doença de origem europeia, que acomete predominantemente a população branca, ou seja, é uma doença que tem muita prevalência, se iniciou na região da Europa, Canadá, Estados Unidos, e vai acometer principalmente a população caucasiana, né? A população branca, tem olhos claros. E nos Estados Unidos, né, estima-se que 30 mil pessoas têm fibrose cística, enquanto que no mundo, em torno de 90 mil. Isso é interessante por quê? Porque a fibrose cística, inicialmente, era uma doença considerada restrita à Europa, mas hoje a gente vê que é uma doença disseminada mundialmente. Trazendo para o nosso contexto, né, no Brasil, a gente estima em torno de 3.500 casos, coincidência de 1 em cada 7.576 nascidos vivos, ou seja, é uma doença realmente muito rara. Sendo que a variação regional, né, entre as diversas regiões do nosso país, mas o foco é na região sul, justamente por conta da colonização, né? A gente sabe que a região sul, das aulas de história do ensino médio, ela foi colonizada predominantemente por italianos, franceses, alemães, ou seja, a população caucasiana. Em relação à etiologia, o que é que desencadeia todo esse quadro da fibrose cística? A gente vai ver que é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, não é ligada ao X, nem é uma doença restrita, não é doença restrita ao sexo, é uma doença que vai se transmitir nos cromossomos autossômicos e não nos sexuais. E é recessiva, ou seja, a criança tem que ter 2 alelos recessivos para manifestar essa doença. A gente vai ver que ela é causada por uma mutação no gene que codifica a proteína CFTR, que tem esse nome gigante aí, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Não precisa decorar isso aí. Essa proteína CFTR é basicamente uma proteína que transporta um determinado íon que a gente vai abordar posteriormente. É uma proteína transmembrana, que vai transportar íon de fora para dentro da célula ou de fora da célula para dentro da célula. E sendo que essa mutação ela vai resultar em a não produção da proteína, ou seja, a proteína não vai ser produzida. A produção pode ser insuficiente dessa proteína CFTR, ou a proteína pode ser defeituosa, ou seja, ela vai ser produzida, vai ser transportada lá para a superfície apical da célula, mas não vai transportar o cloro, que é a função dela. E a gente tem, né, como exemplo de ilustrar essa questão da proteína CFTR, a gente vai ter várias mutações, sendo que cada mutação vai dar origem a uma classe. Não precisa decorar também não, mas hoje, atualmente, a gente já tem descobertas 7 classes, que vai de 1 até 7. O que eu quero que vocês entendam dessa imagem aqui é que a proteína, aqui a gente tem, né, a Wild Type CFTR, que no caso é uma proteína natural, ou proteína saudável, proteína normal, ou seja, ela transporta cloro para fora da célula. Como eu disse anteriormente, a gente pode ter uma proteína que tem seu RNA mensageiro transcrito, mas esse RNA mensageiro não é traduzido e não é traduzido, dando origem à classe 1. Essa proteína ela pode ser produzida no complexo, no retículo endoplasmático rugoso, né? Pode ser produzida de forma correta, mas não é exportada por complexo de Golgi, que vai empacotar essa proteína, né? Dar, assim, digamos, os toques finais dessa proteína, ou ela até pode ser produzida, mas ela, como a gente já viu, ela não faz sua atividade, não transporta cloro, transporta de forma ineficiente, ou ela tem uma estabilidade diminuída, ou seja, ela vai para a superfície apical, transporta cloro, mas depois ela retorna para a célula, que no caso é a classe 6. Até agora tudo tranquilo, galera? Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Beleza. Vou seguir. Bom, a gente já viu, né? A gente vai ter a mutação no gene que codifica a proteína CFTR,
Essa mutação vai gerar um transporte ausente ou ineficiente de íons cloreto, como a gente viu, né? Não vai transportar o cloreto de forma adequada, nem para fora, ou para fora, ou para dentro da célula. Isso vai variar de acordo com o tipo de célula. E esse transporte ausente ineficiente vai gerar uma alteração do gradiente osmótico celular. O que é isso? A gente vai ver que como não há, por exemplo, nos pulmões, como não há a saída do cloro da célula, esse gradiente intracelular vai ficar muito aumentado, ou seja, a osmose em direção à célula vai ficar muito mais acentuada, ou seja, a tendência é o quê? A célula ficar túrgida e o ambiente extracelular fica mais concentrado. A gente tem aqui um GIF bem interessante, né? Imaginem que essas bolinhas verdes são os íons de cloro. E essas outras moléculas são as da água, né? E como vocês veem, né, a parte da direita seria, no caso, dentro da célula. Vai ter uma concentração de cloro muito maior que vai induzir o transporte de água para dentro da célula, mais do que para fora. E isso vai gerar, basicamente, uma alteração da concentração de secreções e excreções no corpo inteiro, já que essa proteína CFTR está no corpo inteiro. Se vocês entenderem essa última frase aí, alteração da concentração de secreções e excreções, vocês entendem o decorrer todo da sessão aqui. Tá de boa, né? Todo mundo pegou essa parte? Pronto, acho que tá tranquilo. Pronto, beleza, galera. Vou seguir. Aí, só para ilustrar, né? Aqui eu falei a célula do pulmão, onde a gente tem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A gente vê que nessa célula aqui, a célula absortiva na fibrose cística, ela vai ter um canal defeituoso, pode ter, né? Um canal defeituoso de cloro, ou seja, não vai sair cloro da célula. Ou seja, o meio intracelular vai ficar com um gradiente osmótico muito elevado, vai entrar muito mais água, como está demonstrado, pela seta mais grossa, em relação à célula absortiva normal, que está aqui à direita, que vai ter a saída de cloro e, com isso, a entrada menor de água na célula. E como você, na fibrose cística, você vai ter um núcleo viscoso, ou seja, mais concentrado, desidratado, e absortiva, na célula absortiva normal, a gente tem um núcleo normal, mais fluido, que permite o movimento ciliar, né? É isso aí, galera. Então, já que a gente já entendeu a base fisiopatológica da fibrose cística, a gente tem que ver agora os efeitos sistêmicos. No aparelho respiratório, a gente vai ter o quê? Uma disfunção ciliar, né? Por quê? Porque os cílios ele tem função basicamente de jogar, né, para as vias aéreas superiores patógenos, elementos irritativos pulmonares. E quando a gente tem um muco muito viscoso, um muco muito concentrado, esse cílio vai ficar impossibilitado de se movimentar livremente, ou seja, essa função protetiva pulmonar é perdida, ou seja, o indivíduo está mais sujeito a ter o quê? Infecções crônicas e processos inflamatórios, né? E também a gente vai ter a obstrução de vias aéreas, né? Já que esse muco mais viscoso, ele vai começar a se concentrar, né? Os cílios não conseguem mandar esse muco para as vias aéreas mais superiores, ele vai começar a se concentrar cada vez mais e vai obstruir, começando pelos bronquíolos mais terminais até os bronquíolos mais superiores, causando dificuldade de fluxo de ar nos pulmões. E isso vai explicar o quê? O paciente tem infecções crônicas, como eu já disse, né? A questão da bronquiolite, que é a inflamação dos brônquios, já que o paciente, inflamação dos bronquíolos, perdão, já que o paciente ele vai ter ali um muco viscoso muito concentrado, muito impactado. Esse muco viscoso ele vai gerar um processo inflamatório, vai aumentar citocinas, vai aumentar recrutamento de células de defesa e, consequentemente causando inflamação desses bronquíolos. E também a telectasia, né? Já que, como você tem impactação do fluxo de ar, não passa, chega a ser um quadro extremo em que não há passagem de ar. Esse bronquíolo,
vai ficar tão congestionado, mas tão congestionado, que vai causar seu fechamento, basicamente, causando a atelectasia. E tudo isso aí, né, vai causar perda funcional pulmonar. O paciente vai ter menos parênquima pulmonar atuante para realizar a troca de gases no seu corpo. Isso vai justamente incapacitá-lo para várias atividades, como exercícios físicos mais pesados e outras atividades mais extenuantes, né? E em relação ao trato gastrointestinal, a gente vai ter um aumento da concentração do conteúdo que está sendo ingerido, ou seja, nas células gástricas do intestino, como a gente vai ter uma secreção deficiente de cloreto para o lúmen, a gente vai ter um aumento da concentração desse conteúdo. Além também de aumento da concentração das secreções em órgãos acessórios, o que vai ser importante a gente pensar no caso do pâncreas, o fígado. E essa questão da concentração do conteúdo que está sendo digerido e concentração de secreções em órgãos acessórios vai causar o que a gente chama na fibrose cística de síndrome de obstrução intestinal distal, ou seja, é uma síndrome que vai causar uma obstrução na região iliocecal, justamente por conta desse aumento de secreção. As fezes, elas vão ficar muito mais concentradas, muito mais endurecidas, causando essa obstrução intestinal distal no indivíduo. Além também da questão da síndrome da desabsorção, que explica muita coisa da fibrose cística. E o que é essa síndrome? É basicamente uma síndrome, como o próprio nome diz, desabsorção, uma absorção inadequada de nutrientes. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, uma concentração de secreções aumentada em alguns acessórios, o pâncreas, que como a gente já sabe, né, o pâncreas ele é uma glândula que produz diversas enzimas digestivas, como as lipases pancreáticas, que ajudam a digerir os lipídios e absorvê-los, diversas outras proteínas também, como as amilases, né, a amilase pancreática também, que ajuda na digestão de carboidratos. A gente, quando tem uma concentração aumentada, pode gerar uma obstrução nos ductos pancreáticos. E essa obstrução nos ductos pancreáticos vai impactar a saída da secreção pancreática para o lumen do intestino delgado. E como não sai a secreção, como a secreção ela não chega ao lumen do intestino delgado, essas substâncias, como os lipídios, proteínas, carboidratos, não são devidamente absorvidos pelo indivíduo, causando uma nutrição deficiente, ou seja, o indivíduo ele vai se apresentar magro, vai ser um indivíduo que possivelmente pode estar com um quadro de astenia, né, um quadro de cansaço mesmo, um indivíduo que vai ter realmente um déficit de crescimento, não vai crescer de forma adequada. Como a gente viu no caso clínico, a criança ela tem um déficit de crescimento grave, percentil 5, ou seja, ela está se alimentando, mas não está absorvendo o que ela está ingerindo. Bom, em relação a esse quadro clínico, né, como a gente já discutiu, a gente vai ter a questão da dispneia, né, já que a paciente, a criança, no caso, do caso clínico, né, ela vai ter uma perda funcional pulmonar, ou seja, mais dificuldade de respirar. A gente vai ter pneumonia de repetição, uma vez que essa criança, como tem uma perda da função ciliar, congestões por conta do muco viscoso espesso, a facilidade de patógenos se instalarem nesse trato respiratório vai ser muito maior. E isso, consequentemente, vai levar a pneumonia de repetição, vai levar a infecções bacterianas, infecções virais, infecções até mesmo fúngicas. A criança vai se apresentar com uma tosse crônica, ou seja, a criança vai ter uma tosse que é bem insidiosa, há muito tempo, é uma tosse que pode ser produtiva, né, por conta dessa secreção viscosa espessa, uma tosse que pode apresentar sangue também, né, em quadros mais graves, hemoptise que eu acabei de falar. A dificuldade de ganhar peso e estatura, como eu já abordei para vocês, já que essa criança vai ter uma síndrome da desabsorção, ela não vai ser capaz de absorver adequadamente o que ela ingere. Essa dificuldade é tão grande que, para os pacientes, é recomendada uma dieta hipercalórica, ou seja, uma dieta com mais calorias do que uma criança daquela idade ingeriria normalmente, justamente para contrabalancear essa síndrome da desabsorção.
A criança também vai ter uma diarreia constante, né? Justamente por conta dessa concentração aumentada de lipídios no conteúdo que está sendo digerido, que está passando pelo trato gastrointestinal, de proteínas. Isso aí também vai gerar, né, um gradiente osmótico para dentro desse lume do trato gastrointestinal, gerando essa diarreia. E também a zoospermia, né, que é uma condição que é observada nos homens. Agora, por quê? Interessante, né? Lembrando aí de embriologia, que a gente estudou no primeiro ano. Essa criança com fibrose cística, ela vai ter essa zoospermia justamente porque os ductos deferentes, que são responsáveis por transportar os espermatozoides produzidos no testículo, esses ductos deferentes, eles dependem da secreção adequada de cloreto para se desenvolverem. Ou seja, nem lembro de embriologia. É isso aí. A embriologia é um negócio que tem muito detalhe, mas tem coisa que, se você lembrar, assim, é realmente muito relevante de levar. É isso aí, galera. E é isso, voltando ao que eu estava falando, né? A zoospermia. O paciente do sexo masculino, né? Ele vai ter essa zoospermia, essa não contagem de espermatozoides no exame, justamente porque os ductos deferentes, que dependem da secreção adequada de cloreto, eles não vão se desenvolver. Ou seja, o paciente vai produzir espermatozoide, mas o espermatozoide ele não passa pelo ducto deferente e chega ao pênis, né, e é ejaculado. Ou seja, o espermatozoide ele não passa por ducto deferente, causando essa zoospermia. Nas mulheres, elas têm fertilidade, mas a fertilidade ela é diminuída. Em relação ao diagnóstico, né, como é que se dá o diagnóstico dessa criança, desse paciente com fibrose cística, né, já que pode ser não só criança, mas a gente vê atualmente adultos também. O teste de triagem, como é o diagnóstico ideal, né? Seria o teste de triagem neonatal, que é o que a gente conhece como o teste do pezinho. No teste do pezinho, a gente vai identificar, a gente vai quantificar os níveis de tripsinogênio imunorreativo. Sendo que esse tripsinogênio imunorreativo, a gente vai fazer esse teste, né? Vai fazer 2 doses. A primeira dose vai ser até 5 dias de vida e a segunda até 30 dias de vida. Se tivermos 2 valores positivos, a gente vai considerar fazer o teste de suor para confirmar ou excluir a hipótese de fibrose cística. Esse teste ele deve ser realizado, né, até 4 semanas de vida e depois a gente vai fazer o teste do suor, né? E esse teste do suor, a gente vai ter que fazer 2 amostras, numa idade entre 4 e 6 semanas de vida desse paciente. E a gente vai ter que fazer a dosagem de cloreto, né? Se a dosagem de cloreto for maior ou igual a 60 milimols por litro em 2 amostras, a gente vai ter diagnóstico confirmado de fibrose cística. Mas, se a contagem for entre 30 e 59 milimols por litro, aí a gente parte para outro tipo de análise genética. A gente vai analisar mutações do CFTR e, possivelmente, também vai analisar de forma genética, analisar, no caso, fazer hibridização do DNA dessa criança, né? É um processo mais complexo. Mas o que eu considero fundamental da gente levar é justamente isso aqui. O teste de triagem neonatal, o teste do pezinho, fundamental, e o teste do suor posteriormente. Esse teste do suor, ele não é só realizado quando a criança nasce, né? Ele também é realizado com pacientes já adolescentes, adultos, para justamente ajudar nesse diagnóstico de fibrose cística. E exames complementares? Eles vão ser utilizados mais para a questão de acompanhamento do paciente que está sendo tratado, avaliar a função pulmonar e outros quesitos. Entre eles, vamos ter slide importante esse de diagnóstico, cai em prova de residência. É isso aí, Chavão. Isso aí, valeu. Tirar print. Quem quiser tirar print aí depois, quem quiser tirar print, pode tirar print aí, ó. Dá um tempinho aí. Pronto, galera. Se você quiser tirar print depois, pode me falar que eu mando os slides também. Em relação a exames complementares, né, a gente vai ter a radiografia de tórax,
né? Um exame bem simples, básico. A gente vai usar ele para quê? Para detectar a progressão da doença, ou seja, avaliar a congestão, né? Que a gente pode visualizar no exame de radiografia de tórax. E ele vai se associar à espirometria, que basicamente é um teste de função pulmonar. Ele vai avaliar basicamente o volume de fluxo expiratório desse paciente. Ou seja, vai ajudar a espirometria associada à radiografia de tórax, vai ajudar a visualizar, né, entender o grau de obstrução pulmonar e, consequentemente, a função pulmonar desse paciente, como ela ainda está comprometida. E, com isso, né, direcionar para uma terapêutica mais incisiva e outras questões. Ela vai ser de realização anual, né, essa radiografia de tórax. E também temos TC de tórax, que é a tomografia computadorizada de tórax, que ela vai ter, né, por ser um exame mais apurado, vai ter maior acurácia, você vai conseguir identificar de forma melhor, né, na janela de parênquima pulmonar, você vai visualizar bem os bronquíolos, a questão do próprio parênquima do pulmão. E é utilizada em caso de deterioração clínica, ou seja, o paciente ele tem uma exacerbação. A gente viu que no caso clínico a criança tem asma, né? Ou seja, isso já predispõe a ter uma exacerbação desse quadro de asma. E com isso pode ser indicado essa TC de tórax. Se tiver deterioração funcional, ou seja, a criança ela tem uma perda funcional pulmonar, a espirometria, por exemplo, ou radiológica, essa criança tem um raio-x, uma impactação congestiva mais pronunciada, por exemplo. A gente tem a TC de tórax que pode ser utilizada, né? No segmento com intervalo de 2 a 4 anos, com abordagem individualizada, né? Para cada paciente, você vai ter um intervalo diferente para realizar essa TC. E a ressonância magnética, né? Um exame caro, mas que realmente tem boa visualização das estruturas pulmonares e também parapulmonares, né? Em relação ao tratamento dessa criança, do paciente com fibrose cística, é uma doença que, infelizmente, não tem cura. Não foi achada ainda uma cura, né, para essa doença da fibrose cística. Então, como não há cura, a gente vai tratar o quê? As complicações, né? Vai tratar as consequências da mutação que foi gerada na proteína CFTR. Entre as complicações, entre os tratamentos, a gente pode usar de antibiótico terapia, justamente por conta dessa predisposição a infecções crônicas bacterianas, entre elas você tem a Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias também. A gente vai ter o uso de corticoides, já que essa paciente com fibrose cística vai ter inflamações crônicas, né? Um paciente que tem infecção crônica, a gente vai ter que usar de corticoides para justamente reduzir esse processo inflamatório, que pode, inclusive, piorar a obstrução pulmonar, né? Porque se a gente for pensar na inflamação propriamente dita, você tem a questão do edema, né? A questão do aumento do espaço extracelular ali, no interstício pulmonar, né? Esse aumento do espaço do interstício pulmonar, que fica mais edemaciado, vai gerar uma obstrução pulmonar mais pronunciada, impactar em função pulmonar e qualidade de vida. A gente vai ter também o uso de broncodilatadores, justamente para aumentar essa via aérea, aumentar o fluxo de ar nesses pulmões. A gente vai ter também anti-inflamatórios, como eu já abordei, né? Acabei abordando. Eles vão justamente reduzir esse processo inflamatório. E terapia de reposição enzimática também, né? Fundamental, já como eu abordei anteriormente, essa criança não vai ter as proteínas pancreáticas em atividade no intestino delgado, né? E, consequentemente, vamos precisar de uma terapia de repor essas enzimas, para essa criança poder absorver os nutrientes necessários para seu desenvolvimento, né? Necessário para seu crescimento, sua maturação como indivíduo. E também suporte nutricional, essa criança vai ter que ter uma abordagem dietética diferenciada. Como eu já falei, vamos ter que ter uma dieta hipercalórica para essa criança. E as nebulizações, que vão basicamente auxiliar na manutenção de uma saúde pulmonar, né? Já que esse pulmão vai estar bem comprometido. E também, né, a gente tem que levar para a vida, né, que a fibrose cística tem uma abordagem multiprofissional, ou seja, a gente tem pneumologista, psicólogo, fisioterapeuta respiratório, a gente vai ter gastro profissional, né, o gastroenterologista,
a gente vai ter uma série de especialistas ajudando essa criança, esse paciente com fibrose cística. Justamente, como eu falei, realizar a fisioterapia respiratória, que é fundamental para essa criança ter uma qualidade de vida melhor, né, uma função pulmonar melhor. Nessa fisioterapia respiratória, a gente pode fazer uso de uma espécie de colete, é um colete que ele vibra, e com essa vibração, ele faz com que o muco dentro do pulmão se mova, né? Ele realmente desobstrua mais as vias aéreas, auxiliando na respiração dessa criança. Né? E tem também, junto com a fisioterapia respiratória, associada o exercício físico fundamental para essa criança exercitar, né, os pulmões, aumentar essa capacidade respiratória, aumentar essa capacidade pulmonar. E a adaptação dietética, como eu já abordei, né, a adaptação em relação aos nutrientes que são ingeridos na alimentação, entre outros fatores. Sim, muito importante também a ingestão de vitaminas lipossolúveis. Por que as lipossolúveis? Porque, como a gente sabe, né, elas vão necessitar justamente da lipase pancreática para serem digeridas, né, e absorvidas pelo corpo. Ou seja, essa criança vai ter que ter uma reposição de vitaminas A, D, E e K. E, em relação ao tratamento, a gente tem também uma terapia que é bastante inovadora, né, se a gente for olhar para o cenário nacional e até internacional, né, sendo que no cenário internacional já é mais utilizada essa terapia, que é com moduladores da CFTR, ou seja, são medicamentos que eles vão modular a atividade da proteína CFTR, vão modular esse transporte do cloro. Como? Eles vão basicamente corrigir ou potencializar a atividade proteica, ou seja, a proteína que pode ser defeituosa, por exemplo, ela vai passar a transportar esse cloro. E com isso, a gente vai, no caso, incidir sobre a causa principal, o cerne da doença, que é justamente a proteína CFTR, que vai ajudar numa qualidade de vida muito melhor para esse indivíduo com fibrose cística. E aqui vai impactar em todo o seu corpo. E entre os medicamentos, né, a gente tem, eu destaquei esses 3 aqui, o Ivacaftor, que tem o nome comercial, né, Calideco, o Luvacaftor em associação com o Ivacaftor, que tem o nome de Orkambi, e o Tezacaftor em associação com o Ivacaftor, que é o Sindeco-TM. Essas medicações aí, elas já são utilizadas em países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Europa. No Brasil, para vocês terem ideia, ainda não é ainda não é ofertado esses medicamentos. Para vocês terem ideia, o Ivacaftor, que é da Calideco, né, ele foi ano passado, em dezembro do ano passado, foi autorizado sua incorporação ao SUS. Mas isso não quer dizer que ele já está sendo ofertado pelo SUS. Foi feita essa autorização em escrito, mas a oferta dele no SUS tem um prazo de ocorrer até final de junho desse ano de 2021. Ou seja, até meio do ano vai ser disponibilizado no SUS. Isso é uma coisa que tem associação também já lutando para que seja já de olho nessa questão, né, para que seja o quão antes disponibilizado, já que isso vai impactar de forma grandiosa no prognóstico desses pacientes, no tratamento desses pacientes e na qualidade de vida. E é isso, né? Como a gente já abordou, a gente generalista, né, basicamente vai fazer o diagnóstico desse paciente com fibrose cística, baseado no quadro clínico dele, na história, como a gente já abordou, e vai encaminhar ele para um centro de referência. Eu procurei, aqui na Bahia, nós temos 2. Temos. Esse centro de referência, ele vai ser composto por vários profissionais. Vai ter uma equipe multiprofissional, vai ter realmente uma abordagem diferenciada para esse paciente com fibrose cística. Por isso é de tamanha relevância nós encaminharmos esses pacientes para o centro de referência. Na Bahia, nós temos 2. Temos o Hospital Especializado Otávio Mangabeira, fica lá em Salvador, esse hospital aqui. E temos também, né, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que é o Hospital das Clínicas da UFBA, que também é um centro de referência da fibrose cística aqui na Bahia. Além do centro de referência, nós temos também as associações, que são instituições que basicamente
procura o acolhimento aos pais que têm crianças com fibrose cística. São associações que ajudam no ganho de medicamentos para essas crianças, que ajudam até na manutenção de nebulizadores, realizam eventos também sobre a conscientização da fibrose cística e outras questões também fundamentais para o lidar com a doença, né, enquanto sociedade. Entre essas associações, aqui na Bahia a gente tem, né, esse núcleo de fibrose cística da Bahia, que fica lá em Salvador, que inclusive é um centro que, aqui eu estou mostrando, né, um evento que eles realizaram. Na certa eu não vi, mas na certa, pelo parecer aqui da imagem, isso aqui foi no Setembro Roxo, né, e no caso é um mês de conscientização nacional sobre a fibrose cística, justamente para realizar essa conscientização sobre a doença, sobre mostrar o que é essa doença, quais são suas impactações na vida desses pacientes, o quão importante é a gente saber lidar com esses pacientes, e o quão importante, né, o diagnóstico precoce dessa condição. E esse núcleo, né, eu achei legal que eles fazem esse projeto aqui, que é o Fisio Verão, que eles basicamente trazem as crianças, né, os pacientes com fibrose cística, para a praia. Um estudo, e por que para a praia? Para exercício físico. E por que para a praia? Porque um estudo europeu disse que, estudou, né, e demonstrou que os pacientes com fibrose cística que têm exposição à água salgada, eles têm uma função pulmonar melhorada. Na verdade, eles têm uma predisposição à infecção menor, já que a água salgada vai fazer meio que digamos assim, uma limpeza nas vias aéreas desses pacientes, reduzindo o número de infecções e, consequentemente, aumentando a qualidade de vida. Aqui foi algumas imagens, né, do projeto que eles fizeram, eu fiz o verão, foi em 2019 esse aqui. Aí teve também aula de surf, né, com as crianças e tal. Isso aqui foi em Salvador também. Muito legal, né? E a gente tem, né, o Setembro Roxo, que é o mês de conscientização nacional sobre a fibrose cística. E essa imagem aqui, eu achei muito interessante, né? Que ela fala assim, a gente te entende, ou seja, sabemos como é ficar em isolamento, usar máscara, redobrar a higiene. Pois os cuidados que você tem agora fazem parte da vida de quem tem fibrose cística. Essa aí foi uma campanha que foi feita pelo Unidos pela Vida, que é um Instituto Nacional de Fibrose Cística. Eles estão sempre antenados à doença, ao avançar da doença, à evolução em termos de estudos, em termos de incorporação de medicamentos, como os que eu citei, né? O Ivacaftor aqui no Brasil. Eles estão constantemente realizando eventos, eles têm canal no YouTube que conscientiza sobre a doença, mostra a vida de quem tem fibrose cística, ou seja, é uma coisa muito interessante, né? Porque como é uma doença rara, muitas vezes fica assim, meio que escondida, ou seja, toda essa movimentação é fundamental para que os profissionais da saúde fiquem atentos ao diagnóstico precoce dessa condição e a sociedade também saiba lidar, conviver com o paciente que tem a fibrose cística. É isso aí, galera. E aqui eu trouxe uma coisa bem lúdica, né? Mas para final de sessão mesmo. Que a Hora da Pipoca, né? Para quem é cinéfilo aí de plantão, tem esse filme aqui que vocês comentaram até no início da sessão, né? Que é Os 5 Passos de Você. Minha irmãzinha assistiu e disse que é muito triste. Eu não cheguei a assistir ainda não, mas eu estou querendo assistir. Justamente trata, né, sobre essa questão da fibrose cística, da convivência com a fibrose cística. Deve ser muito legal também esse filme. Alguns de vocês já assistiram, né? E também tem um livro, né? O livro que foi feito baseado no filme, Os 5 Passos de Você. Aqui foram as referências da aula, né? E é isso aí, galera. Foi isso aí. Só queria passar com a mensagem final justamente essa questão, né? Que a gente tem que se atentar à questão da fibrose cística, né? É uma doença rara. Ou seja, a gente pode estar muitas vezes focando o nosso pensamento em outras questões, em outras patologias, e pode acabar não diagnosticando uma condição que é rara,
porém causa uma série de danos à vida do paciente. Ou seja, é fundamental a gente estar atento a essa doença e realizar esse diagnóstico precoce. É isso aí. Valeu, galera, pelas mensagens aí. A sessão foi rapidinha, não foi?